Olá, como vai você? Tô chegando com mais um Cidadania em Pauta. Olha só, você sabe como é o trabalho do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo? Hoje nós vamos te mostrar. Também vamos te contar como você pode visitar a Câmara Municipal e conhecer a Casa do Legislativo na nossa cidade. Na entrevista de hoje, o advogado especialista em direito eleitoral vai nos contar algumas regras sobre redes sociais e inteligência artificial nas eleições. E no Cidadania em Pauta, você já sabe, o quadro Nomes da Cidade sempre te apresenta pessoas importantes que foram homenageadas em vários cantos de São José. Hoje você vai saber quem foi Helena Molina, mulher que hoje dá nome a uma biblioteca no distrito Eugênio de Melo. Fique por aí que o Cidadania em Pauta está só começando. A Câmara daqui de São José tem um programa para visitação chamado Visite a Câmara. Isso possibilita que os cidadãos venham até a Casa do Legislativo e conheçam na prática o que é feito pelos vereadores e por servidores que trabalham por aqui. A gente acompanhou a visita dos alunos de uma escola municipal e vamos te mostrar um pouquinho desse programa tão importante. Já pensou em aprender um pouco mais da atividade legislativa fora de sala de aula? É isso que essa turminha aqui veio conferir no programa Visite a Câmara hoje. A gente vai acompanhar onde eles vão passear aqui dentro da Câmara Municipal, né, pessoal? Logo que as crianças chegam aqui na Câmara, pose para foto. Uma recordação que ao final do passeio elas levam para casa. Mas antes, calma, tem muita coisa para acontecer. O tour começa ainda no hall. Os estudantes dão de cara com um mural que retrata parte da história. São fotos de todos os presidentes que já passaram pelo Legislativo. Os alunos também têm a oportunidade de ver maquetes que representam pontos importantes de nosso município e medalhas que são concedidas a personalidades e instituições que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Hora de entrar na linha do tempo. Imagens antigas de São José dos Campos despertam a curiosidade de uma geração que conhece e vive na cidade da tecnologia. E para essa turma super conectada, nada melhor que apresentar as atividades da Câmara com um vídeo exibido no telão do plenário. E a visita continua. É hora de um bate-papo para esclarecer dúvidas. E olha, gente, eu vou falar bem baixinho porque as crianças estão ali batendo um papo com o vereador, conversando sobre as atividades legislativas, mas agora eu quero saber dos professores como é que foi essa iniciativa para trazer essas crianças para fora do ambiente escolar, aprender um pouquinho mais sobre política e sobre o município de São José. Vamos lá? As crianças, elas ficam muito mais engajadas quando elas passam a encontrar sentido e ver significado naquilo que nós trabalhamos em sala de aula e que elas podem vivenciar fora da sala de aula, que no caso são nos espaços sociais que elas estão inseridas. Esse movimento é muito importante para trazer um ensino muito mais prazeroso e significativo. É importante que eles tenham a vez e a voz desde criança, para que mais tarde, daqui a pouco, eles possam saber usar essa vez e essa voz. E nessa hora, a Beatriz deu uma aula de cidadania. Eu acho que é muito legal ser vereador. E agora a próxima etapa do passeio é eles conhecerem os gabinetes, além de conhecer um pouquinho das funções de cada vereador um pouco mais de perto. Conhecer os gabinetes dos vereadores e acompanhar todas as funções e responsabilidades que um parlamentar tem com os munícipes foi a parte que os alunos da professora Giuliane puderam entender na prática o que ela já havia passado em sala de aula. A gente está estudando agora no segundo bimestre sobre os 3 poderes. E eles ficaram muito animados em aprender como que funciona, quem são os responsáveis. E quando a gente falou do passeio à nossa Câmara, eles ficaram muito mais animados ainda em poder conhecer, poder falar com o vereador, poder saber como que funciona, qual é o nosso espaço, porque eles passam por aqui, eles não têm noção de qual é esse espaço, qual é a importância dele. E para gerir todo esse programa, cuidar de toda essa agenda e montar o roteiro também para onde as crianças passam, precisa de alguém, né, para tomar conta de tudo isso. Então, por isso eu estou aqui com a Ellen, que é do cerimonial da Câmara, que é responsável por agendar esses passeios aqui. Então, Ellen, eu já começo te perguntando como fazer para inscrever os grupos, né, para participar do tour e também para quais lugares vocês passam aqui. Tudo bem, Luísa?
Para o tour, nós pedimos que entre em contato pelo telefone 3925-6767, pela ouvidoria ou pelo e-mail. Visite a Câmara, @câmarasjc.sp.gov.br. Esse e-mail vai direcionado para mim e ali eu dou todas as coordenadas, a gente agenda os dias, vê os melhores horários. E o programa Visite a Câmara, Ellen, ele é só para colégios, é para colégios só municipais ou qualquer instituição pode marcar uma visita aqui na Câmara? Qualquer instituição. Temos a abertura para ONGs, escolas municipais, escolas públicas e particulares, além de faculdades também. E assim, está aberta a todo público, né? A Casa do Povo é aqui, então a gente está aberto para receber qualquer pessoa. E depois desta aula diferente para os estudantes, os alunos saem daqui mais conscientes sobre o papel dos vereadores e dos cidadãos da cidade. E agora que o passeio chegou ao fim, as crianças levam essa cartilha aqui para continuar aprendendo um pouco mais sobre a Câmara Municipal, sobre São José dos Campos e as atividades legislativas. E aí, vocês curtiram o passeio? Sim! Todo mundo gostou do passeio, né? Que legal. Bora então com o nosso quadro Dicionário Legislativo? Hoje vamos te explicar melhor a palavra parecer. Parecer é o pronunciamento ou opinião de uma comissão sobre tudo o que tenha sido analisado por ela, como, por exemplo, os projetos de lei. Todos os membros da comissão devem concordar com o parecer, aprovando ou rejeitando parcial ou totalmente o objeto de estudo. No caso de um parecer que aponte a rejeição, a comissão pode apresentar uma sugestão ou uma emenda ao projeto. Se o projeto tiver um parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado. A distribuição das matérias entre as comissões fica a cargo do presidente da Câmara. IPEM é a sigla para Instituto de Pesos e Medidas. Esse órgão é responsável pela fiscalização de diversos produtos e instrumentos em todas as cidades do estado. Tudo com o objetivo de proteger o cidadão em relação àquilo que ele consome. Para você entender melhor esse trabalho, nossa equipe foi até o IPEM de São José dos Campos e mostra agora o que é feito por lá. No IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, a palavra de ordem é precisão. O órgão é uma autarquia presente em todos os estados brasileiros, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania e ao Inmetro. É o IPEM que vai garantir que os números que aparecem nas balanças e nas medições dos serviços de água e luz estão de acordo com os padrões de qualidade. Uma segurança para os consumidores e para o nosso bolso. É para mostrar para o consumidor e para o próprio comerciante que as relações de consumo precisam estar dentro de parâmetros de peso, de volume, de comprimento, para poder serem justas, tanto para o consumidor quanto para o comerciante. E o trabalho do órgão é na rua, importante para o dia a dia da população. Do supermercado ao posto de combustível, o IPEM está presente para fiscalizar que a precisão das balanças, das bombas de gás e dos medidores de energia elétrica e de água, por exemplo, estejam funcionando corretamente. Na prática, isso garante que o consumidor pague o valor correto dos produtos e que os comerciantes e o próprio Estado possam operar de maneira mais justa. O IPEM ele é importante tanto na relação de consumo do consumidor com uma empresa, quanto do consumidor com o governo. Porque existem, por exemplo, radares. O IPEM faz a verificação de radar, mas quem opera o radar é a prefeitura ou o Estado, e que gera uma multa para o infrator, vamos dizer assim. Então, a gente garante que esse equipamento está correto. Na hora da infração, a gente tem certeza que o motorista passou acima da velocidade. O IPEM também atua diretamente nas relações de consumo. Ele é responsável por fiscalizar a qualidade de mais de 600 produtos do nosso cotidiano, como os itens da cesta básica, brinquedos, taxímetros, radares eletrônicos e até materiais escolares e da construção civil. Nós temos absoluta certeza que as bombas estão corretas.
fornecendo a quantidade de combustível correta para o consumidor. A gente tem certeza que os medidores de energia, os medidores de água estão corretos, que as relações de consumo na venda do arroz, do feijão, na feira livre, ela está sendo bem feita e de uma maneira idônea. Ao lado do Inmetro, o IPEM também atua na certificação dos produtos do mercado. O selo é mais uma garantia de segurança para o consumidor, sinal que aquele item foi testado e não oferece risco. Este trabalho de fiscalização faz do IPEM um agente na defesa do consumidor, um órgão que atua para manter uma relação de confiança entre cliente e empresa. Além de ser importantíssimo para nós do IPEM, é muito gratificante a gente saber que os dois lados, tanto o comerciante, o bom comerciante, quanto o consumidor, eles estão amparados pelo nosso trabalho, eles estão numa relação saudável de consumo, e eu acho que o trabalho do IPEM ele promove exatamente isso, não só a fiscalização numa relação de consumo, mas também ensinar que uma relação de consumo mais saudável e mais justa faz bem para a sociedade. Aquela primeira pausa aqui no Cidadania em Pauta, e na volta o advogado Marcos Limão vai falar sobre o uso de inteligência artificial e redes sociais no período eleitoral. As redes sociais estão na palma da mão de quase todo mundo. E a inteligência artificial é um termo mais novo, mas muito falado por aí. Será que existe alguma limitação para o uso dessas ferramentas no período eleitoral? Bom, quem vai responder para a gente é o advogado Marcos Limão. Ele conversa com o Marvin Pinho e a Marina Lima. Olá, pessoal! Oi, João, tudo bom? Chegou a hora da entrevista do Cidadania em Pauta. Bom, gente, hoje todo mundo está de olho nas mudanças proporcionadas pelas inteligências artificiais. Pode ser no trabalho, em casa, na música, na arte, enfim, todas as áreas estão discutindo esse mesmo tema e claro que nas eleições não poderia ser diferente. Exatamente. Nesse ano, o Tribunal Superior Eleitoral publicou normas para as eleições municipais de outubro. A principal delas é sobre o uso das inteligências artificiais como ferramenta. O Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, está aqui para ajudar a gente a entender melhor essas mudanças. Marcos, seja bem-vindo. Tudo bem. Essa é uma das principais mudanças para as eleições de 2024. Considerando a capacidade que a inteligência artificial tem de influenciar a vontade das pessoas e a omissão do Congresso Nacional em disciplinar o seu uso nas eleições, a Justiça Eleitoral normatizou esse uso através de resoluções que foram editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, prevendo, sim, o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, desde que esse uso seja feito de maneira propositiva, ou seja, ele não pode ser feito para desqualificar os adversários, mas sim para promover a plataforma político-eleitoral do candidato. E um outro requisito exigido por lei é que haja a expressa menção de que esse conteúdo de propaganda eleitoral ele foi produzido mediante o uso da inteligência artificial. E chegando, né, cada vez, todas as eleições sempre tem algumas mudanças naturais pelo qual o processo passa, e esse entendimento das inteligências artificiais de forma geral, a gente pode interpretar ele como justamente uma necessidade de se manter atento a tudo que aparece de novo e pode influenciar o processo, Limão? Com certeza, existia uma necessidade real de disciplinar esse uso, já que a inteligência artificial ela é uma tecnologia que está disponível para qualquer pessoa hoje em dia. Está muito fácil, os candidatos, qualquer tipo de candidato, não precisa ser rico, tá? Qualquer tipo de candidato, ele tem acesso a esse conteúdo, ele pode produzir propaganda eleitoral. E, em razão disso, houve essa necessidade por parte das autoridades, considerando o que já vai acontecendo ao redor do mundo. Nós temos um problema de notícias falsas, com mais intensidade a partir de 2016, eleições nos Estados Unidos, sentindo no Brasil a partir de 2018, e desde então esse tema tem chamado a atenção das autoridades, dada a sua capacidade de influenciar o resultado, né? Com inteligência artificial, isso se potencializa, já que com ela é permitido
você criar conteúdos absolutamente falsos que desqualificam pessoas, mas o eleitor médio, o cidadão médio, ele não consegue perceber que se trata de um conteúdo falso, porque um áudio mal intencionado, ele imita exatamente o jeito de falar, o timbre de voz, sotaque de uma determinada pessoa. E esse áudio, numa reta final, num ambiente de disputa empatada, pode sim alterar o resultado das eleições. É claro que essas mudanças são gradativas, né, Limão, como você falou, mas tem muitos exemplos. A gente está vivendo um boom, né, da inteligência artificial. Então a gente tem muitos exemplos que surgem, a gente até demora a entender que é uma inteligência artificial de tão aprimorada que tem sido a ferramenta, né? Por isso que a gente foi até as ruas de São José para falar com a população e entender quais são as principais dúvidas em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições. Agora a gente confere a primeira. Eu sou Margarete, moro na Vila Diana. A inteligência artificial pode influenciar os eleitores? De que forma isso acontece, Limão? Pode, sem sombra de dúvida, por isso que essa necessidade de disciplinar o seu uso, né? Ela influencia a partir do momento que ela cria emoções dentro das pessoas. E essas emoções, elas geram condutas que em outras circunstâncias não gerariam. Sim. Esse que é o grande nó da questão, né? Essa capacidade de influenciar as escolhas das pessoas e numa capacidade de gerar um dano irreversível, não só para o candidato que está sendo prejudicado e perderá a eleição, né? Como para a sociedade de um modo geral, porque era para outra pessoa ganhar a eleição, não aquela que fez o mau uso da inteligência artificial e acabou sendo beneficiada. E a gente viveu nas últimas eleições, né, a época das fake news. A gente ainda está nessa época, mas acho que o grande termo das eleições, né, eram as fake news. A gente tinha que tomar muito cuidado com matérias publicadas, a fonte, etc. Hoje, Limão, você avalia o uso da inteligência artificial nas eleições agora como uma potencialização dessas fake news, como se antes a gente tinha uma matéria publicada falando que determinado candidato tinha falado X. Hoje a gente consegue um vídeo desse candidato, um vídeo manipulado desse candidato falando do X. Você avalia isso como uma potencialização das fake news? Sim, antigamente era o boato que se fazia naquela campanha de rua, depois se passou para o que a gente chama de fake news, e que nós chamamos mais tecnicamente como pós-verdade. É quando os fatos objetivos não interessam mais, né? Se aquela notícia falsa ou verdadeira satisfaz o meu subjetivismo, eu passo ela adiante, independente do que seja o conteúdo, e com a inteligência artificial isso se agrava, já que são máquinas produzindo conteúdos, áudio, vídeo, foto. Hoje, no ambiente virtual, nas redes sociais, já há muito conteúdo produzido por máquinas. Estima-se que em um curto período de tempo, nós teremos mais conteúdos na web, foto, vídeo, áudio, produzido por máquinas do que por humanos. Realmente muita coisa, né, Marina? Sim. Bom, e dentro dessas dúvidas, né, com todas essas mudanças, tem mais participação do pessoal nas ruas aqui no Cidadania em Pauta. Vamos conferir mais uma? Meu nome é Márcio, estou na região faz uma semana e gostaria de saber se a inteligência artificial consegue prever o resultado das eleições. Geralmente quem prevê resultado de eleição é a pesquisa eleitoral, né? Tem a metodologias estatísticas que, feito de uma forma séria, ela consegue sim determinar quem tem mais intenção de voto ou não. A inteligência artificial ela age de uma outra maneira, ela age querendo influenciar as pessoas. Não precisa da inteligência artificial para você prever o resultado de uma eleição. Essa pergunta é interessante, né, Marina? Até para entender a visão que as pessoas têm nesse atual momento de uma inteligência artificial, né? Algo de uma proporção tão grande que esteja além do que a gente alcança, né? Então, será que a inteligência artificial pode prever o resultado da eleição? Ou seja, independente do que a gente fizer, já se sabe o que vai acontecer, né? O alerta, na verdade, é que a inteligência artificial tem capacidade de influenciar a vontade das pessoas. E aí que é a grande questão, se tratando de processo eleitoral, que é o momento de votar em alguém, né? E você acha que com isso as pessoas podem questionar mais, com essa manipulação, né, dos vídeos da inteligência artificial, você acha que as pessoas podem questionar mais ainda o resultado das eleições? Eu acredito que sim, que a gente está vivendo um ambiente de incredulidade. A gente vive num ambiente de desinformação tão grande que a gente está questionando tudo.
inclusive o resultado das eleições, mesmo se for um resultado legítimo, como a que nós temos no Brasil com a urna eletrônica, que é usada há 25 anos sem nenhum tipo de fraude. E dentro disso, que orientação nós podemos dar para os eleitores, Limão, justamente na hora de acompanhar agora as campanhas, né? Que visão tem que ter, cuidados tem que ter num momento como esse? O principal cuidado é sempre com conteúdos que visam desqualificar pessoas. Se for um conteúdo negativo, tenha muita parcimônia e muito cuidado ao consumir esse conteúdo, porque tem muita chance dele ser algo falso e criado para poder influenciar as pessoas de maneira negativa. Perfeito. Limão, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, fico à disposição. Marina, complexo, né? Mas eu achei muito bem pontuado o que você falou a respeito de se tratar de mais uma etapa de mudança, uma continuação daquela preocupação que a gente já tinha com a questão das fake news, né? Exato, e continua, é uma crescente, né, e continua a nossa preocupação desde lá do início, né, então conferir os fatos, conferir isso que o Limão falou, se um vídeo ou uma matéria ataca um candidato, a gente investigar de onde vem aquilo pra gente, como eleitor, não sair lesado nisso. Né? Sem dúvida. Gente, termina por aqui a entrevista do Cidadania em Pauta, mas semana que vem tem mais, hein? Volto com você, João. Valeu, pessoal, até a semana que vem. Vamos para a última pausa, e na volta tem o quê? Tem nomes da cidade, não saia daí. Estamos de volta, agradeço por você estar aqui com a gente. E olha, no Nomes da Cidade de hoje, vamos conhecer a história de Helena Molina, assistente social nascida em São José no ano de 1921. Desde 2012, o nome dela está eternizado em uma biblioteca lá no distrito de Eugênio de Melo. Assim como os milhares de livros à disposição, a Biblioteca Helena Molina também tem uma grande história. O prédio é um marco para o distrito de Eugênio de Melo e recebe o nome de uma mulher que contribuiu com o desenvolvimento da região. O Ivan, filho da Helena, acompanhou de perto esses feitos. Tudo começou com a chegada da família Molina a São José. A família veio para cá com Ambrósio Molina e Emília Molina em 1883, quando ele comprou essa propriedade aqui. E isso daí era ele e o Pedro Molina, que era irmão dele. E eles vieram para cá e ficaram aqui na exploração de café, explorando lenha aqui na várzea do Rio Paraíba, para vender para a estrada de ferro que estava circulando por aqui, que foi o Eugênio de Melo que fez, né? E isso daí perdurou por muitos anos. E depois a lavoura de café desapareceu, passou para meu avô, o Aníbal Molina, filho do Ambrósio, e mais tarde passou para meu pai e minha tia Judite Molina Mendonça. As fotografias expostas na entrada são registros da família através das décadas. Tem ainda o espaço dedicado aos hobbies de Helena, como a arte e a literatura. Ela nasceu aqui mesmo, no distrito de Eugênio de Melo. Se mudou para São Paulo para estudar e logo depois voltou para a cidade natal. Parte dessas memórias foi registrada em livro que a dona Madalena escreveu. Ela, que mora no distrito desde criança, conheceu Helena Molina. Era uma pessoa muito boa, muito humilde, professora. Se preocupava muito com os funcionários da fazenda, com as pessoas humildes, sempre ajudou as pessoas, muito caridosa, sabe? Religiosa também, sabe? E era uma pessoa muito simpática, muito simpática. O prédio que hoje abriga a biblioteca foi construído em 1923 e serviu a outros propósitos no passado. O letreiro quase escondido lembra de quando uma empresa de geração e distribuição de energia se instalou por aqui. Mas essa foi só uma das finalidades dadas ao espaço. Aí funcionou lá a escola noturna para adulto e um postinho médico.
Depois funcionou também como clube de Eugênio de Melo. Era a sede de Eugênio de Melo Futebol Clube. E depois ficou sendo também um local social, onde a gente se reunia e tinha um bailinho final de semana, sabe? As famílias se reuniam ali. Em 1994, a estrutura foi tombada como patrimônio histórico por fazer parte do crescimento do distrito. Posteriormente, o espaço foi dado à prefeitura pela família Molina para se tornar de utilidade pública. Mais tarde, passou a abrigar a biblioteca. O local ter recebido o nome de Helena Molina é motivo de orgulho. Isso daí traz da mamãe lembranças muito boas. Era uma pessoa muito ativa, não tinha preguiça para nada, né? Ela estava sempre pronta para realizar as coisas, para procurar coisa para fazer. Ela não gostava de ficar no ostracismo, né? Pensando na vida. Não era isso dela. Era uma pessoa muito culta, gostava muito de leitura, de pintar, fazer trabalhos manuais. Era uma pessoa caridosa, religiosa, e recebeu o nome da Dona Helena. Foi uma coisa maravilhosa, e ela era merecedora mesmo, né? Para a Dona Madalena, que acompanhou grande parte dessa história, fica a gratidão à família Molina e à Helena pela entrega e apoio à comunidade. A família Molina fez muitas doações para Eugênio de Melo, ajudou muito no desenvolvimento, e hoje essa biblioteca é utilizada pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, e isso aí trouxe um local para as pessoas terem mais cultura, terem oportunidade de fazer pesquisa. Então ajuda muito a comunidade, é muito importante. Que homenagem bacana! A Biblioteca Helena Molina fica na Praça Emília Molina, no número 77. Bom, pessoal, chegou ao fim mais um Cidadania em Pauta. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode assistir a TV Câmara no YouTube em @TV Câmara SJC. Eu volto na semana que vem. Até lá!